Você já sentiu que tem todas as possibilidades diante de si, mas nenhuma direção? Já se viu rodeado de portas e ainda assim, parado, imóvel, como se seus pés estivessem derretendo no chão? Vivemos num tempo que nos promete liberdade total, mas e se essa liberdade for só mais uma prisão? E se o que chamamos de ser nós mesmos for na verdade só mais uma fuga da única coisa que deveríamos encarar, nós mesmos? Soren Kierkegaard, o pai da filosofia existencial, chamou isso de desespero. Mas não aquele desespero visível, que grita ou se revolta. Ele falava de um desespero silencioso, profundo, enraizado. Um desespero de não querer ser quem se é. Parte 1. O desespero como doença da alma. O desespero, em Kierkegaard, não é um estado emocional. Não é tristeza, nem dor psicológica passageira. É uma condição ontológica. Uma deformação do espírito que nasce da má relação consigo mesmo. Ele não é a ausência do eu, mas sua relação corrompida com sua própria existência. É o drama do eu que, sendo relação, recusa o fundamento que o sustenta, Deus. Vivemos uma cultura que encoraja essa ruptura. O homem moderno, proclamando-se livre, corta suas raízes, renega sua essência e perde-se no jogo das identidades flutuantes. Vive em desespero, mas muitas vezes sem saber. A forma mais comum de desespero é não ser consciente de tê-lo, dizia Kierkegaard. Esse desespero inconsciente se manifesta quando alguém vive no automático. Cumpre deveres, busca prazeres, almeja status, mas nunca se encontra. A alienação não é tecnológica, é existencial. E nesse ponto, Kierkegaard oferece um mapeamento preciso do adoecimento humano. Para Kierkegaard, existem 3 tipos de desespero. O primeiro é o desespero da inconsciência, ou seja, o desespero de não saber que se está em desespero. É o estágio mais comum. A pessoa vive em harmonia aparente, mas a alma está amortecida. Ela se esqueceu de si, confundiu o eu com as funções sociais ou com as máscaras da personalidade. É o caso do executivo que encontra sentido apenas na produtividade, da mãe que se anulou por completo na maternidade, do artista que depende do aplauso para sentir-se real. Eles não estão tristes, estão ocupados. E é isso que torna esse desespero tão perigoso. Não saber que se está doente é a forma mais resistente da doença. O segundo é o desespero da fraqueza, o desespero de não querer ser quem se é. Nesse estágio, o eu começa a perceber-se, mas recua. A autoconsciência se apresenta, mas é dolorosa demais. A pessoa então tenta anular a liberdade de ser si mesma. Foge para um casamento disfuncional, para uma ideologia totalizante, para uma vida de regras onde não se exige pensar. É o estudante que tem potencial para pensar por si, mas prefere repetir as opiniões do grupo. É o homem que percebe que seu trabalho o mata aos poucos, mas não ousa mudar, porque isso exigiria encarar sua própria angústia. A fuga não é para o prazer, como no primeiro estágio, mas para o conformismo. Aqui, o eu se recusa a existir como liberdade. Deseja ser uma função, um papel, um membro obediente de algo maior.
é a liberdade recusada para que cesse o peso da escolha. O terceiro é o desespero da desafiadora vontade, o desespero de querer ser si mesmo, mas à parte de Deus. É o desespero do orgulho. A pessoa reconhece a liberdade, mas deseja fundamentar-se unicamente em si. Quer construir-se sozinho, como se o eu fosse autossuficiente. É a revolta contra o Criador. O eu quer criar a si mesmo, ser senhor de si. Essa forma de desespero é celebrada pela cultura atual. Chama-se de autenticidade, liberdade plena, autoconstrução. O sujeito cria sua própria moral, sua própria identidade, sua própria verdade. Mas, como ensina Kierkegaard, o eu é uma síntese entre o finito e o infinito, entre o possível e o necessário. Desprezar um dos lados, ou seja, negar o limite, negar a alteridade, negar a transcendência, é adoecer. A liberdade sem raiz, sem verdade, sem compromisso, degenera-se em paralisia. A infinitude sem forma gera angústia abissal, pois tudo é possível e nada é real. Antes de continuarmos, gostaria de pedir um pequeno favor gratuito. Que você se inscreva no canal e veja este vídeo até o final. Pois, como você é diferente da maioria, vai querer saber qual a solução, se é que existe, que Kierkegaard nos dá para superarmos a angústia e o desespero da existência. Parte 2. As fugas modernas da liberdade. A cultura contemporânea grita por liberdade. Mas, quanto mais liberdade se oferece, mais o indivíduo se vê sofrendo em silêncio, paralisado diante das escolhas, sufocado por um vazio que nenhuma conquista parece preencher. O homem moderno tem asas, mas não sabe para onde voar. Tem voz, mas teme dizer algo definitivo. Tem desejos, mas recusa compromissos. E então começa a fugir. Foge o jovem que, diante de tantas possibilidades de vida, decide não escolher nenhuma. Troca de curso a cada semestre, muda de cidade, muda de ideia, acha que está buscando liberdade, mas na verdade está fugindo da dor de se comprometer com um caminho real, finito e imperfeito. Foge o homem de 35 anos que vive num apartamento decorado com perfeição, mas que nunca deixou ninguém entrar de verdade. Ele se diz autossuficiente, mas no fundo tem medo de amar, porque amar exige ser vulnerável. E vulnerabilidade implica aceitar o risco de ser rejeitado. Foge a mulher que, aos 40, repete para si mesma que é dona do seu corpo, do seu tempo, da sua carreira. Mas sente um vazio que nenhuma meta profissional conseguiu preencher. Ela desconfiava que queria filhos, mas acreditou quando disseram que isso era uma prisão. Agora, sente que algo não nasceu e não sabe se ainda pode nascer. Foge o artista que cria obras provocativas, mas não tem mais nada a dizer com sinceridade, porque a sinceridade exige confronto com a verdade, e ele vive cercado de ironia. A estética se tornou disfarce, escudo contra o compromisso ético e espiritual. Foge o militante que vive em guerra, mas não por justiça, e sim para evitar o silêncio onde ouviria seu próprio grito de desespero. A causa é apenas o barulho externo que encobre o abismo interno. Foge o religioso que frequenta templos,
mas jamais se deixa tocar pelo mistério. Recita doutrinas, mas jamais se ajoelha em angústia. Sua fé virou performance. Sua oração é um discurso decorado. A transcendência foi domesticada. Foge até mesmo o espiritualista, que fala de energia, de conexão, de universo, mas que rejeita o sofrimento como algo indigno da alma. Quer a luz sem cruz, a consciência sem renúncia, a elevação sem queda. Essas não são fugas digitais, são fugas existenciais, culturais, espirituais. Não se limitam a redes sociais ou distrações tecnológicas. Estão nas estruturas mais profundas da nossa época, nas escolhas que evitamos, nos amores que recusamos, nas verdades que relativizamos até que não sobre mais nada em que acreditar. O eu desesperado, segundo Kierkegaard, é aquele que tenta construir a si mesmo com as próprias mãos, esquecendo que não é causa de si. A liberdade que nos foi vendida, como promessa de plenitude, tornou-se prisão. Uma prisão sem muros, mas com infinitas possibilidades que nos esmagam. Porque, sem verdade, a liberdade é vertigem. E muitos preferem cair do que encarar o abismo do sentido. Não uma fé cega, mas uma fé vivida. Aquela que não se opõe à razão, mas que a ultrapassa em profundidade. Uma fé que dá sentido ao sofrimento, direção à liberdade e consistência ao eu. Kierkegaard não nos pede para sermos santos. Ele nos convida a sermos verdadeiros, a olharmos para dentro com honestidade e a enfrentarmos o peso e a beleza de sermos humanos. Parte 3. Do desespero à possibilidade. O caminho da superação. O desespero é a enfermidade na consciência de si, no eu, e assim é um tipo de doença espiritual, algo que tem a ver com o eterno no homem, segundo Kierkegaard. Superar o desespero não significa anulá-lo, mas acolhê-lo como linguagem da alma. Kierkegaard nos mostra que o desespero é, na verdade, uma forma de consciência. Dolorosa, sim, mas necessária. É a dor de quem pressente que há mais, de quem intui que a vida não pode ser apenas o que se vê. Só quem se desespera está vivo o bastante para perceber que está desconectado de si, de Deus e da verdade. Há 3 estágios do desespero. Cada um deles representa um afastamento e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de retorno. O desespero que não sabe que é desespero é o mais comum. O homem vive na normalidade, no automatismo social, no dever ser coletivo. Vai à academia, paga impostos, opina sobre política, publica selfies com legendas otimistas. Parece tudo bem, mas há um vazio surdo, uma melancolia sem nome. Ele não sabe que desespera e por isso não pode mudar. 2. O desespero que sabe, mas não quer ser si mesmo. Aqui, a consciência do desespero aparece. A pessoa sabe que está em crise, mas foge de si. Recusa seu chamado interior, se distrai, se perde nos vícios sutis. Ser eu mesmo dá muito trabalho, ela pensa, e então tenta ser qualquer outra coisa. Esse é o desespero que anteriormente chamamos de o desespero por fraqueza.
Exemplo: o jovem que sonhava com a arte, mas escolhe o caminho mais seguro. Trabalha em algo que detesta, compra o carro do ano, viaja nas férias. Mas cada novo conforto apenas adormece o grito de autenticidade que quer emergir. 3. O desespero que quer ser si mesmo, mas sem Deus. É o mais profundo. Aqui, o indivíduo quer encontrar seu eu, mas recusa qualquer transcendência. Quer construir-se como absoluto, tornar-se refém da própria liberdade. Essa forma é mais próxima da consciência plena, mas ainda está perdida. Kierkegaard a chama de desespero demoníaco, não por crueldade, mas por orgulho. O homem se quer criador de si, mas esquece que o eu é uma relação, não uma substância isolada. Um exemplo: o intelectual que rejeita todo o valor espiritual, toda forma de fé ou humildade metafísica, crê apenas na razão, no progresso técnico, na ciência sem alma. Vive em busca de sentido, mas zomba de todo sentido que não pode medir com fórmulas. Sofre profundamente, mas nega-se a ajoelhar-se diante do mistério. Como superar o desespero? O que Kierkegaard chama como o salto da fé. Ser eu mesmo, realmente eu mesmo, é possível somente quando me coloco em relação com Deus, que me criou e me conhece, segundo Kierkegaard. Para ele, só há uma saída real para o desespero: a fé. Mas não a fé ingênua, infantil ou ritualística. A fé aqui é o salto do eu finito em direção ao infinito. É o reconhecimento de que o eu não se basta, que a liberdade plena só é possível quando ancorada numa relação com algo maior, com o eterno, com Deus. Esse salto é existencial, não dogmático. Não se trata de seguir mandamentos externos, mas de reconhecer que há um mistério maior que me chama a ser verdadeiramente eu. A fé cura o desespero, porque restitui ao eu sua origem, seu centro. A vida ganha direção, não por imposição, mas por revelação. Quais conselhos Kierkegaard nos daria hoje? Permita-se entrar em angústia. A angústia é a porta de entrada para o eu verdadeiro. Não fuja dela. Ela é sinal de que algo em você quer nascer. Segundo conselho: não tema a verdade subjetiva, mas saiba, ela exige honestidade, sacrifício e confronto com a dúvida. É mais difícil seguir a maioria, mas infinitamente mais libertadora. 3. Aceite ser um paradoxo. Você é finito e eterno, temporal e espiritual. Não tente resolver esse enigma. Viva-o, habite-o com coragem. Quarto conselho: escolha-se. A maior mentira da liberdade moderna é que você não precisa escolher. Mas, sem escolha, você não é ninguém. O eu só existe na decisão. 5. Abra-se à transcendência. Não como quem busca uma religião pronta, mas como quem aceita que não se criou a si mesmo. Relacione-se com o mistério. Ore
ainda que sem palavras. Sexto, assuma sua dor. Ela é sua mestra. É a linguagem de algo que quer transformar-se em você. Negá-la é manter-se prisioneiro. O maior perigo não é que o homem pereça, mas que ele se desespere e não perceba. Kierkegaard nos convida a um caminho duro, mas necessário. O caminho da interioridade, da fé, da verdade vivida com coragem. Em tempos de máscaras e ruídos, sua filosofia é um chamado à autenticidade mais radical, aquela que exige enfrentar-se, perder-se e só então reencontrar-se. E talvez, no fim, o que Kierkegaard mais queria nos dizer é que não há paz verdadeira fora da batalha pela alma, que não há alegria sem sofrimento acolhido, nem liberdade sem responsabilidade radical. Ser humano é ser atravessado por dilemas que nenhuma ideologia, nenhuma distração, nenhum sucesso pode apagar. Ser humano é estar suspenso entre o tempo e o eterno e ousar dizer sim. Um sim corajoso, trêmulo, silencioso ao chamado de se tornar quem se é, ainda que isto custe tudo. Porque o desespero não é o fim, é o princípio de uma vida desperta. E a angústia, quando aceita, pode se transformar em esperança. Não há esperança fácil, otimista. Mas aquela esperança trágica, firme e serena, que nasce quando o homem finalmente olha para o alto e reconhece: eu não me pertenço, mas sou amado. Eu não me basto, mas sou chamado. Eu não me perdi, eu ainda posso nascer. O desespero não é o fim. É o início da luta, do nascimento, da fé, da vida desperta. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de autoconhecimento. Se quiser se aprofundar, confira um dos vídeos sugeridos. Sua presença enriquece nossa comunidade de buscadores de conhecimento e somos muito gratos por isso. Até a próxima e continue buscando conhecimento. Ele te liberta.